Olá, estudantes do nono ano, como vocês estão? Eu sou a professora Elida Paixão, sejam todos bem-vindos a mais uma teleaula de PPT ou leitura. Algumas escolas adotam esse nome de leitura. Nessa teleaula, nós vamos ver um grande clássico da literatura universal. Eu espero que todos leiam, vão ter que ler, até porque as atividades estão lá propostas na plataforma Homeschool. O que nós vamos indicar para leitura nessa quinzena é esse livro, Sonho de uma Noite de Verão, do escritor inglês William Shakespeare. Vocês já devem ter visto falar muito dele, autor do grande clássico aí, Romeu e Julieta, Hamlet. Mas agora nós vamos conhecer essa obra narrativa dele. Esse livro, ele é uma peça teatral em comédia. Então, vocês vão ler um texto de gênero novo, porque é um gênero narrativo. Vocês vão ver as personagens, o discurso direto delas. Como é uma peça teatral, o gênero dramático tem isso. É uma leitura que flui mais, ela acontece de maneira mais rápida, porque só é a partir de falas. Esse livro tem uns boatos que ele foi escrito por volta de 1590, mas não tem nada assim específico sobre a data de publicação, mas é em meados desse ano aí. É um livro que nós classificamos como uma literatura fantástica. Por que é uma literatura fantástica? Porque apresenta seres mágicos e mitológicos. Então, para quem gosta da mitologia, de fadas, duendes, vai gostar muito da narrativa desse livro, ok? Vamos ver algumas imagens. Eu trouxe algumas imagens aqui para vocês de capas desse livro, dessa obra de Shakespeare. Observe aí a primeira imagem, que é eu acho que é uma das primeiras capas que foi publicada. Se vocês colocarem lá no e-book para ler, que é um site que tem grandes clássicos literários em PDF para vocês fazerem a leitura na internet, vocês vão encontrar essa primeira capa aí que está em preto e branco. Essa outra capa mais colorida, que você tem um personagem, né, que é um burro, que é um dos personagens lá da narrativa, com uma personagem feminina. Ela é uma tradução do Valci Carrasco, já é da editora Moderna, já é uma capa mais atual, né, com uma ilustração mais atrativa. Essas outras imagens que vocês veem são adaptações a partir dessa obra-prima. O Maurício de Souza, com a turma da Mônica Jovem, ele fez uma versão em quadrinhos para essa obra de Shakespeare. E nós temos outra obra em quadrinhos também de outro autor aí, que vocês também podem encontrar na internet. Caso vocês queiram ler a versão em quadrinhos, é muito interessante também. Essa outra imagem que vocês veem é uma pintura do pintor escocês Joseph Noel Paton. Ela é uma pintura de 1846. Nessa pintura vocês veem a Titânia, que é um ser mitológico. Durante a leitura vocês vão saber quem é ela, o que acontece, porque tem várias pessoas. Vocês vão lembrar bem dessa pintura quando vocês estiverem fazendo a leitura desse livro. Não vou comentar muito para que vocês fiquem curiosos de ler o livro e entender qual é a relação dessa pintura, desse pintor escocês, com a narrativa dessa obra literária. Ok? Então, eu espero que vocês organizem o tempo de vocês para iniciar a leitura. Não é um livro muito extenso, mas como vocês têm outras atividades para desenvolver, é interessante que vocês já comecem a ler. Esse livro ele está em PDF na plataforma Homeschool. Acessem lá o ícone biblioteca da turma de vocês no ano, baixem o livro e façam a leitura. Eu acredito também que os professores de PPT e de leitura de vocês vão disponibilizar nos grupos aí de WhatsApp para facilitar o acesso de vocês.
Nós vamos ler agora um resuminho desse livro para que vocês fiquem mais curiosos e queiram fazer a leitura realmente dessa obra. Vamos ler? Então vamos iniciar a leitura. Sonho de uma Noite de Verão é uma obra de Shakespeare que nos conta a história de seres mitológicos e fantásticos da antiga Grécia. A história começa quando Egeu quer obrigar sua filha Hérmia a casar com Demétrio, um homem que ela não ama. Demétrio era o ex-namorado de Helena, a sua melhor amiga, e que esta ainda amava Demétrio e, por outro lado, Hérmia era apaixonada por Lisandro. Contudo, Hérmia e Lisandro, impedidos de casar por Egeu e ameaçados de morte pela lei ateniense, decidem fugir pela floresta. Nessa floresta habitavam seres mitológicos e fantásticos, tais como fadas e duendes. Lá habitavam também Titânia, rainha das fadas, e o seu marido Oberon, rei dos elfos. Olha aí uma informação que vocês têm a partir do resumo. Aquela imagem lá do pintor escocês Joseph já é esses dois personagens mitológicos, a Titânia, que é a rainha das fadas, com seu esposo Oberon, que é o rei dos elfos. E lá naquela pintura eles estão discutindo, porque tem um momento da narrativa que eles entram em conflito, vai acontecer algo lá que vai chamar muita atenção de vocês, então eu sugiro que vocês leiam. Esse resuminho é só para vocês terem um pouquinho do que acontece, vocês percebam que a história ela começa com uma questão do amor não correspondido, que é a temática que Shakespeare trabalha lá em 1590. A gente já vê a questão do amor, que até hoje, em livros atuais, em clássicos atuais, autores gostam de retomar essa questão. Observem a imagem do William Shakespeare. Vocês estão vendo a imagem dele e uma proposta de biografia. Então, vocês, lá no material que está disponível na plataforma Homeschool, tem uma proposta de pesquisa. Vocês vão realizar uma pesquisa em sites confiáveis sobre a vida e obra desse escritor, saber o nome completo dele, quando ele nasceu, quando ele morreu, outras obras que ele publicou. Façam um pequeno texto sobre isso e depois encaminhe para o seu professor ou para a sua professora, por meio de foto, vídeo ou arquivo em PDF. Lembrando, olha aí mais umas imagens que eu falei lá no início, que o Shakespeare ele tem duas obras consideradas clássicas na literatura universal, que é Hamlet e Romeu e Julieta. Esses dois livros, assim como Sonhos de uma Noite de Verão, vocês podem encontrar no site www.ebookbrasil.org, que é um site de e-books, de livros gratuitos na internet, que vocês podem fazer a leitura, caso vocês não queiram acessar na plataforma. Mas na plataforma vocês têm a indicação do Sonho de uma Noite de Verão. Isso aí é uma leitura futura, se vocês gostarem muito da leitura de Sonho de uma Noite de Verão, podem procurar esses outros livros mais à frente para vocês fazerem a leitura, ok? Também, esses dois livros, tanto Hamlet como Romeu e Julieta, são peças teatrais que vai trabalhar com o gênero dramático, então é uma narrativa de uma peça que você vai ter o discurso direto das personagens, então tende a ser uma leitura mais dinâmica e mais atrativa. Agora vamos ler a resenha? Vamos ler, por último, uma resenha para vocês ficarem mais motivados a fazer a leitura dessa obra de Shakespeare. Olha aí. Oi, gente, tudo legal? Hoje a resenha que trago é de uma obra clássica. Muitos já ouviram o nome de William Shakespeare. Acredito que seja um dos autores mais conhecidos do mundo. Suas obras já foram interpretadas centenas de vezes.
em teatros, filmes, novas edições de livros. Ele é o que podemos chamar de um imortal. Mas ouvir falar no nome de Shakespeare e conhecer por cima seus escritos, como a história de Romeu e Julieta, o clássico dos clássicos, não é a mesma coisa que ler os seus livros. É tão interessante e diferente quando temos contato a primeira vez com seu estilo narrativo, que é na forma de teatro. Na verdade, o que ele mais escrevia eram realmente peças de teatro que depois eram interpretadas. Dele, este é o 4º livro que leio e é o primeiro dele que eu vou ter na estante. Os outros li quando ainda estava no colégio e peguei na biblioteca da escola mesmo. Sonho de uma Noite de Verão é uma peça muito romântica, além de contar com seres fantásticos como fadas e duendes, dando uma conotação toda mágica ao enredo. Achei mais fácil começar e terminar a história sem misturar com outras leituras, porque como há muitos personagens, é preciso uma atenção maior para se fixar na narrativa. O grande clímax da peça está no encontro no bosque, quando duendes e fadas resolvem aprontar com 4 jovens apaixonados, Lisandro, Hérmia, Demétrio e Helena. Os 4 sofrem de amores não correspondidos, prometidos para quem não amam. E encantados nesse bosque, passam a sofrer de amores por quem nem imaginavam, já que se apaixonam pela primeira coisa que vem na frente. A confusão desses amores improváveis acaba até em casamento e é a parte mais fantasiosa da história. Mas há outros acontecimentos paralelos também, como o ensaio de uma encenação de uma peça para o casamento do herói grego Teseu e Hipólita. E os atores são seres bem peculiares e engraçados, dando uma conotação muito particular à narrativa. Mas há a grande questão da paixão também de Titânia por uma aberração, já que é ela na história que sofre de uma inveja tremenda de amor que Teseu e Hipólita sentem um pelo outro, e Oberon vai castigá-la, enfeitiçando e fazendo-a se apaixonar perdidamente por um burro. Então, a temática dessa obra são amores não correspondidos, por isso que tantas pessoas se identificam com a obra e esse tipo de história não tem como morrer. Essa resenha vocês encontraram, nós retiramos ela de um blog para vocês verem. Foi uma aluna de 8º ano que fez, que leu e produziu essa resenha a partir da leitura que fez. Então, eu espero que a partir dos textos aqui lidos, do incentivo, vocês façam a leitura dessa obra literária, porque ela é muito interessante, vocês vão gostar, e façam as atividades propostas na plataforma Homeschool. Hoje, eu falei o quê? A primeira atividade é uma pesquisa sobre a vida do escritor William Shakespeare. Mas na próxima teleaula tem outra atividade que eu vou explicar para vocês, ok? Então, para finalizar, eu vou ler uma frase do Shakespeare, vocês vão ver a imagem, que foi retirada desse livro, Sonhos de uma Noite de um Verão. Há quem diga que todas as noites são de sonhos, mas há também quem garanta que nem todas, só as de verão. No fundo, isto não tem muita importância. O que interessa mesmo não é a noite em si, são os sonhos. Sonhos que o homem sonha sempre, em todos os lugares, em todas as épocas do ano, dormindo ou acordado. Então, boa leitura e até a próxima. Tchau!